Eu vou destacar aqui, eu vou pedir para o Tiago, que é nosso operador aqui, ir para o site do SBT. Eu vou destacar aqui uma reportagem que a gente fez agora, logo no início da tarde, a gente publicou, que é essa reportagem mostrando aqui que o Exército usa categorias impróprias para cor e raça e esconde negros e indígenas. Contrariando a classificação do IBGE, o Estatuto da Igualdade Racial, força, né, no caso o Exército, estabelece 3 subgrupos para pardos e 1 para moreno. O que é que está acontecendo aí, pessoal? Isso é importante, por quê? Porque, na verdade, já existe uma regra desde 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, de que você tem categorias que você precisa estabelecer categorias já em relação à cor e à raça. Quais são essas categorias? Branco, preto, pardo, indígena e amarelo. O Exército, por conta e risco, eles usam outras categorias. Eles usam branca, morena, parda, parda clara, parda escura e preta. Não tem indígena, por exemplo. Indígena está classificado na categoria I parda. Para quem já foi e para quem, né, já viu ali mais próximo um batalhão no norte do país, a gente sabe que boa parte dos militares do norte do país é formado por indígenas, né? E, de alguma forma, isso acabou não sendo mostrado nesses números do Exército. Isso tem uma série de problemas aí, porque é uma força que não sabe exatamente qual é a sua tropa direito, porque se tem tantas categorias, você não consegue distinguir exatamente quem é quem em relação à raça e em relação à cor. E também tem essa regra, que é uma regra, né, do federal, que estabelece essa necessidade aí de você trabalhar com essas raças. Né? O que é que o Exército, mais da metade da tropa dos militares do Exército não informa qual é a categoria que correspondem, né? Ou seja, o Exército não tem informações sobre mais da metade do seu contingente, o que é alarmante, né? E o que é que o Exército diz? O Exército diz que a classificação ocorre no momento da confecção da primeira identificação, sendo realizado por militar na função de identificador para exercer o cargo. Para essa matéria que está aqui, a gente tem uma entrevista com, vou colocar aqui a entrevista para vocês, que é a entrevista com Luiz Augusto, que é um especialista, né, da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, deu essa entrevista para a gente, falando dessa classificação do Exército. Vamos com a entrevista, por favor? O que dá para a gente perceber em relação a esses dados, professor? Olha, Léo, eu acho que, de saída, o mais importante é a obtenção dos dados em si. Como a gente conversava antes aqui em off, a Lei de Acesso à Informação facilitou muito o acesso aos dados, mas a Lei Geral de Proteção de Dados dificultou o acesso aos dados. Então, a obtenção desses números, ela já é em si muito importante. Agora, os dados apresentam muitos problemas, né, de saída, assim. Então, talvez o principal problema seja o fato de que eles não obedecem às categorias de classificação racial oficiais do IBGE, o que é uma exigência legal desde o Estatuto da Igualdade Racial, né, que obriga que os dados sobre raça e cor sejam gerados por todas as autarquias estatais, por isso as Forças Armadas estão incluídas, e que esses dados sejam gerados nas 5 categorias do IBGE: branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Né? Os dados gerados pelas Forças Armadas, aos quais a gente teve acesso, eles têm um sistema classificatório próprio que eu nunca vi, nem sabia que existia. Então, eu acho que os dados são importantes, mas eles suscitam esse problema, né? Muito bem, professor. E do ponto de vista prático, o que é que atrapalha essa falta de dados
e também essa classificação completamente, vamos dizer assim, enviesada do Exército. O problema dessa classificação do Exército é que ela é só do Exército, né? Então, o primeiro problema é que a gente não pode compará-la a outras classificações. Então, eu não posso, por exemplo, dizer se o Exército é mais branco ou menos branco do que outras instituições, porque as categorias são diferentes. E é muito curioso que o Exército usa uma categoria que foi desacreditada já enquanto categoria estatística de classificação racial, desde a década de 80, na verdade, que é a categoria moreno, que é uma categoria de uso popular, né? As pessoas utilizam no seu dia a dia, mas ela estatisticamente, analiticamente, ela não funciona, porque no Brasil, se você não é loiro dos olhos azuis, você pode se considerar moreno ou se dizer moreno, né? Então, se você é branco do cabelo preto ou se você é negro retinto, você pode se dizer moreno. Então, ela é uma categoria que ela mais atrapalha do que ajuda. E tendo isso em vista e levando em conta também que as categorias dos dados apresentados têm, se eu não me engano, 4 categorias diferentes só para pardo claro, pardo escuro, enfim, várias categorias, a gente não consegue estabelecer exatamente se pretos e pardos estão em maioria e em que posição da carreira militar, que talvez seja o mais importante, né? As Forças Armadas se gabam de ser uma instituição de minoria branca, e de fato quantitativamente os brancos são minoria, mas quando a gente vai olhar os oficiais, e os dados vieram estratificados desse modo, a gente vê um aumento muito grande dos brancos. Só que certamente esse número de brancos é muito maior se a gente tirar ali a categoria moreno, que é uma categoria muito ativada por pessoas percebidas como brancas, mas que não querem se classificar desse modo. Professor, é claro que a gente está ainda no começo da avaliação desses números, mas, de alguma forma, a gente aqui pediu posicionamentos em relação à própria CGU, né, que, em tese, é uma curadora da lei de acesso e dos próprios dados. A gente pediu uma posição do Ministério da Defesa, afinal de contas, os dados não se encontram, dos povos indígenas, no caso dos indígenas, não estarem, vamos dizer assim, não estarem presentes ali na amostragem, de certa forma também das mulheres, porque também tem um recorte ali por gênero, e da igualdade racial por conta dessa, vamos dizer assim, dessa ampla e diversa categorização que eles fazem, dessa clivagem do Exército. Como é que o senhor acha que, falando aí, citando todos esses órgãos do governo federal, incluindo aí as próprias Forças Armadas, o que deve ser feito para que a gente consiga, de fato, tentar avançar em relação a esses dados, para que isso se torne mais eficiente? Olha, a primeira coisa mais urgente é a uniformização das categorias de classificação racial, ou seja, que o Exército não invente novas categorias e que passe a utilizar o modelo já consolidado no IBGE e que vem ajudando o Brasil há muito tempo a medir os efeitos da discriminação e das desigualdades raciais. O segundo elemento importante é que o preenchimento desse dado se torne obrigatório, como também consta no Estatuto da Igualdade Racial. Nos dados que você conseguiu, a gente tem de 200 mil militares registrados, 125 mil, mais de 60%, que não declaram raça-cor. Isso torna esse dado de difícil utilização, porque a maior parte das pessoas simplesmente não preencheu essa questão. E, finalmente, não adianta nada você levantar esse monte de dado e eles não estarem públicos ou acessíveis, né? Evidentemente, você pode ter controle sobre quem acessa, quem usa, como usa, mas o dado privado, ele é inútil. Então, eu acho que a uniformização das categorias, a obrigatoriedade do preenchimento dessa questão e a publicização e transparência desses dados são elementos básicos para que a gente possa começar a discutir se existe ou não desigualdade racial dentro das forças militares. Pelas impressões não sistemáticas, a gente indica que existe, sobretudo na transição para o oficialato, mas a gente precisa testar isso de um modo mais rigoroso e acadêmico, né? Professor, queria agradecer muito aqui a participação, a gentileza com a gente. Um forte abraço.
Obrigado, Léo, eu que agradeço.